no meio dos louvores. Solta aí, meu irmão. Eu vou pregar uma mensagem com o tema: as condições para receber as bênçãos de Deus. Então vamos lá. 5. Animado. 5 de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 10. Versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpa. Meu Deus, mais uma vez, eu estou aqui diante da sua presença. Eu estou há 23 anos trabalhando na sua seara. E nesses 23 anos, eu tenho me deparado com muitas oportunidades. Hoje estou aqui, Senhor. Atravessamos o oceano. Estamos aqui nesse país. E estamos para ministrar a sua palavra. O Senhor conhece a carência. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada um que aqui chegou. Tomai os vossos respectivos assentos. Nosso muito obrigado. Meus amados irmãos, hoje eu quero fazer uma meditação juntamente convosco nesse tema: as condições para receber a bênção de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não quer se condicionar. Eu quero, mas eu quero que Deus faça assim. Aí Deus não é um Deus que cabe numa caixa de sapato. E é Ele que manda e não é mandado. Ele é que é o Senhor e nós somos servos. Ele que é criador, é nós que somos criatura. Então é Ele que estabelece as condições. E nós temos simplesmente de preencher os requisitos. Nós temos que entrar nas condições de Deus para receber a bênção. Estão entendendo o que eu falei? Amém. Eu gosto de falar bem. E aí o que acontece? A Bíblia diz que existia um general, primeiro-ministro do rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Primeiro-ministro. Um homem de muito prestígio, um homem de renome, um homem conhecidíssimo. A Bíblia diz que Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. O rei Ben-Hadad tinha por ele estima e profundíssima consideração e respeito, pelo Naamã, um grande general, um homem inteligente, tinha grandes estratégias de guerra. A Bíblia diz aqui que por ele, através dele, o Senhor dera vitória. Deus se agradou daquele homem de uma tal maneira que Deus, através dele, deu vitória aos sírios. Porque Deus é que governa o universo. Se o homem for lutar com o leão, como no caso de Davi, que lutou com o leão e venceu, Deus, quando Ele quer dar vitória, não existe circunstância, não existe tamanho. Como, por exemplo, Deus deu vitória a Davi quando ele estava pastoreando de matar urso e leão. Porque um leão, com a bênção de Deus, se Deus estiver conosco, um leão vira gato. Leão vira gato. Veio de esturrar, começa a miar. Miau. Quando alguém vê um gigante,
O homem que está com Deus e Deus está com ele, ele não olha, está todo mundo vendo gigante, que nem diz lá em 17 de 1 Samuel, que quando eles viram o gigante Golias, no versículo 24 do capítulo 17, diz que eles fugiam de diante dele. Mas quem está com o Senhor, vence qualquer batalha. Quando Davi chegou, e o Senhor estava com ele leu aqui, o pastor Rafael, leu que Davi era vitorioso em todos os seus empreendimentos, em todas as suas guerras, porque o Senhor era com ele. Ah, quando o Senhor é com a gente, aí o negócio muda. A gente fica assim mais animado. Aleluia. E aí o que aconteceu? O Davi chegou, todo mundo estava vendo gigante, olha o tamanho do homem. Era quase 3 metros de altura. Todo armado de bronze. A couraça não era de couro, era de bronze. Capacete de bronze, caneleira de bronze. Não tinha nem lugar para atacar ele, só tinha um buraco aqui na testa, no capacete dele. E todo mundo fugia de diante dele. Era um homem zarrão da raça dos Anaquins. Homem, diz que ele era adestrado na guerra desde criança. O homem não era brincadeira, não. E não havia lugar para a guerra coletiva. Decidia a questão entre 2 personagens. Um israelita e um filisteu. Quem é que vai pelejar lá contra aquele Marquitaço? Quando aquele Maguila, quando aquele Holyfield, como é que é o nome? Tem hora que a língua parece que é de pau. E aí, irmão, eu vou pregar do jeito que eu sou. Eu não dou conta de ser eu ser, eu tenho que ser eu. E aí o que acontece? Aí, irmão, ele chegou na batalha e ele disse, eu tenho as condições de Deus para vencer isso aí. Aí todo mundo fugindo e ele falou, quem é esse circunciso filisteu lá? Está afrontando o exército de Deus. Rapaz, tu para com isso. Quem é aquele? Todo mundo estava vendo gigante, ele estava vendo um circunciso. Quando Deus está conosco, todo mundo vê de gigante, mas a gente vê formiga. É desse jeitinho, é desse jeito. E aí o que acontece? Naamã, um homem, um grande guerreiro, um homem de prestígio, de fama, rico, muito rico. Comia as melhores iguarias de comida. Sabe, comida vinda da China, do Japão, daqueles que precisa pegar aqueles pauzinhos, aquele negócio para comer. Um tal de um carviar, que é igual aquela música, eu só ouço falar, não comi esse trem, e nunca comi mesmo. Então, e comia das melhores iguarias de comida, andava nas melhores carruagens, vestia as melhores roupas. Quando chegava na hora de ir para o exército, ele ponhava a sua boina, a sua grandola, a sua calça, o seu coturno, e chegava. Quando ele chegava, que dava uma ordem à tropa, que ele dizia, Sanjaro, todo mundo, pá, cobre, a linha. Esse era um grande comandante. Só que tinha uma coisa, tinha um porém na vida dele. Ele era leproso. Tudo isso aí, mas era leproso. Quando vencia o dia, eu acredito que ele chegava em casa todo animado, mas de vez em quando ele lembrava que ele era leproso. O general, eu sou leproso. E eu acredito que aquelas feridas, que aqueles... E ele chegava grudavam assim, mulher, me ajuda a tirar. Lá vem a mulher, lá vem para ajudar a tirar, passar ali um melão de São Caetano, um mastruz, uma banha de sicuri, para ver se amenizava a situação. Então, irmão, o homem era leproso. Só que, no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, num combate que teve a Síria com o povo de Israel, levaram o cativo, levaram o povo cativo. E junto com esse povo foi uma crente fiel, uma menina, uma adolescente, mas era crente fiel. Porque o judeu fiel, ele ensina os seus filhos, um judeu com 12 anos de idade, 13 anos, ele já sabe os 612 parágrafos da lei.
já é encucado na cabeça da criança, sentando, levantando, andando pelo caminho, na hora de comer, na hora de levantar, na hora de dormir, encuca na cabeça da criança a lei do Senhor. Viu? Inculca na mente da criança os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. E aí o que acontece? Aquela menina era uma menina que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Era uma menina que conhecia a profeta de Deus. Ela conhecia. E aí o que acontece? Esse Naamã, ela ficava vendo aquela situação. Ela era uma escrava, ela era uma serva. Estava longe da mãe, longe do pai, longe do tio, da tia, longe de todo mundo, porque ela estava ali escrava, ela estava ali como serviçal, mas ela estava pertinho de Deus. Aleluia. Quem sabe você está longe do Brasil, longe da sua família, longe da sua terra natal, mas eu sinto que você está sentindo a presença de Deus. Você está pertinho de Deus. E essa menina, de bom testemunho, e essa menina tinha um prego ali. E ela vem naquela situação, aí o menino, ele ia ser curado dessa lepra. Olha a proporção que vai tomando a palavra. Olha a proporção. Deus colocou lá onde você está. Quem sabe você pode ser como essa menina. Vou explicar. Aí a menina falou para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã, eu creio que ficou esperando Naamã chegar. Ela acreditou. Porque Naamã já tinha feito tudo quanto era de banho disso, banho daquilo, que o povo tem um negócio de um banho para curar as coisas, né? E já tinha ido lá e prostrado diante do Deus dos Sírios, que era Rimon, e outros deuses lá, mas o mais forte era Rimon. E quem sabe ele já tinha ido lá. Quem sabe ele tinha feito tantas coisas, mas oferecido algumas oferendas e tantas coisas, mas a lepra continuava. E quem está com dificuldade, quem está com problema, ele quer o quê? A solução. Quem está enfermo quer a cura. Quem está sem nem para pegar o do ônibus precisa de dinheiro. Então o que acontece? Naamã tinha tudo, mas ele estava precisando de um milagre. De um milagre. Quando ele chegou do serviço, parece que veja um momento. Ele chegando do serviço, sabe? E aí a mulher dele já foi lhe encontrar, sorriso nos lábios, cheio de esperança. Aleluia. A luz raiou. Não foi nem uma luz, aquilo foi um farol. Aquilo foi um luzeiro. E aí quando ele chegou, parece que vejo. Quando ele chegou, irmão, ela, sorriso. Que foi, mulher? Que foi, mulher? É que a menina, a crente, falou que se tu for lá em Samaria, lá em Israel, lá tem um homem de Deus que vai te curar. É mesmo. Quando ela falou, produziu uma fé dentro no coração dele, dinheiro tinha para ir, carruagem tinha para ir. Ele falou, eu creio que só tomou uma aguinha por ali. Inclusive eu vou tomar a minha aqui. Vocês estão vendo o tanto que eu estou em casa? Aleluia. Não vai me chamar de... Não, deixa para lá. Nem tudo que a gente pensa pode dizer, né? Mas quase que eu digo assim, não vai me chamar de folgado. E aí o que acontece? Irmão, ele chegou e ela deu a notícia. Ele falou, eu vou voltar lá no rei Ben-Hadad e vou contar essa história para ele. O rei já estava bem velho. E ele voltou para falar com o rei Ben-Hadad, se apresentou e disse, se apresentou o rei e contou a história. Olha, tem uma menina lá em casa, assim, 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 falou para minha esposa que se eu fosse lá em Israel, lá em Samaria, e fosse ter com o profeta, com um homem de Deus, não falou que era um profeta,
eu iria ser curado e tal. Aí o rei Ben-Hadad, ignorante, irmão. Sabe aqueles que só sabe rezar e ainda na hora de fazer o sinal da cruz começa daqui para cima? Porque começa daqui, ele começa daqui para cá. Nem benzer ele não sabe. Ele benze de ponta cabeça. Então ele não sabia nem benzer direito. E aí a hora que ele foi escrever a carta, em vez de ele escrever uma carta enviando Naamã para o profeta de Deus, enviou para a pessoa errada. E escreveu a carta enviando para o rei. E o rei desviado, olha. O rei era Jorão. Irmão, o rei era Jorão. E ele estava desviado. A Bíblia diz, lá no capítulo 8, que ele andava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, igual o seu pai, o marido de Jezabel, como é que é o nome? Acabe. Andava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O homem estava desviado. Coisa mais ruim que tem é uma pressão grande quando chamam um desviado para fazer uma coisa espiritual, que ele não está no mundo espiritual. Se falar para uma pessoa que está distanciado, com as condições ruins diante de Deus, vamos ali para expulsar um demônio. Ele fala, para onde é? É para cá. Ele... Que vai nada, vai não. Ele tem medo de chegar lá e acontecer com ele, igual os filhos de Cefas, que foram expulsar um demônio, sem nem conhecer Jesus, sem nada. Eles viram Paulo expulsando um demônio e disseram, rapaz, o negócio aí é bom. Manda sair, aí sai que chega a arrupir o cabelo. É bom demais. Aí diz que um dia o demônio pegou um lá e ele falou, é agora que eu vou mandar esse caboclo embora. Se arrumou e chegou e disse assim para o endemoniado, eu te esconjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sai! E o demônio, tá. Tem no pé do vidro dele, tem no orelha do outro. E voou em cima, e pega aqui, e pega lá, e em cima e embaixo. Diz que arrancou a roupa deles, e eles saíram nu, zerado, correndo. É ou não é? Eu estou inventando conversa aqui? Quem é que lê a Bíblia? Eu estou pregando no meu jeito, mas estou falando Bíblia. Chebagarrai! Vocês estão sentindo Deus aqui? Estão sentindo Deus aqui? Aleluia! E aí, irmãos, mandou a carta para o homem errado. Era para mandar lá para o profeta. Mandou para o rei. E o rei desviado. Vamos ver o teor dessa carta. O teor. Diz aqui no versículo 6. Logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te envio Naamã, o meu servo, para que cures da sua lepra. Mais ou menos assim o teor. Aí quando o rei chegou Naamã com a carruagem, e ele não foi, ele foi levando muitas coisas. Se eu receber a bênção, eu vou abençoar quem? Eu vou pagar essa bênção, porque tem gente que pensa que a bênção de Deus é paga. Eu vou lá pagar. Pagar o quê? Então tem dinheiro para pagar alguma bênção aqui? Tem nada. Querer comprar as bênçãos de Deus com ouro, ele disse, rapaz, joga sua micharia fora. Eu sou o dono do ouro. Mas senhor, tome prata, tome prata. Eu lá quero saber de prata, eu sou o dono da prata. Eu tenho uma fazendona de gado lá no Mato Grosso. Minha é o céu, meia é a terra. E quem está falando aqui, bate o carimbo e diz assim, quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos. E pronto. Então, bênção de Deus não se compra. Para receber as bênçãos de Deus, a gente tem que entrar nas condições. Você se condiciona... É desse jeitinho mesmo. Você se condiciona e recebe a bênção. É automático. Não é pela lei da lógica, é pela fé. E aí o que acontece? Chegou a carta lá, o rei de Israel, quando leu a carta, irmão, ele entrou em crise. Ele entrou em parafuso, que nem diz o nordestino. Ele entrou em crise e disse, olha aí, está caçando confusão, está querendo guerra, está procurando briga.
Eu lá sou Deus para curar enfermo, para dar vida, para matar. Eu lá sou Deus para essas coisas. E ficou, irmão, irado, e ficou perturbado, e ficou alarmado, e ficou sem jeito. E, porque, irmão, a pressão foi grande. Porque às vezes coisa que você vai se descabelar para resolver, mas vem aqui no nome de Deus para você ver. Vai diante do Senhor Jesus para você ver. Para você é uma grande pressão, mas para ele nem nada. Não é nada, não. Aí o que acontece? Chegou a carta lá, e ele rasgou as vestes, tudo. E Eliseu, ele não era um homem formado, mas era bem informado. Eu tirava tempo de qualidade na presença de Deus, oração, jejum, comunhão com o céu. Era um homem, quando ele falava, estava falado. Um dia ele ia passando no lugar, tinha que respeitar, ele ia passando no lugar, uma molecada que não tinha o que fazer. Ei, careca, ei, carro, ei, suma daqui. Ele falou, Senhor, 2 ursas. 2. Quando ele falou, a bicha já esturrou dentro da mata. Pega. E as ursas desapregou atrás do jovem. E pega um aqui, ele matou 42. Vai mexer. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Toca não. Eu conheço um que tocou no ungido de Deus, lá no Brasil, não vou dizer, eu quase disse o nome dele aqui. Mas não vou dizer não, porque levantou a mão para bater no pastor, a mão que ele levantou, naquele mesmo dia, ele sofreu um acidente e ficou cotoco da mão. Aí todo mundo olhava para ele, rapaz, aquele dali foi a mão que ele levantou para bater no ungido de Deus. A coisa é séria. Não é assim, não. Agora, o ungido de Deus também tem compromisso com Deus e com a sua igreja, com o seu povo. Ele tem que ter uma mensagem de Deus para o povo, tem que ter nutrição para o povo, ele tem que transmitir a legalidade do céu para o povo, para que o povo seja um povo frutífero e abençoado. A espada corta para lá, mas pega para cá também. E aí é o seguinte, e o Eliseu está lá na casa dele, deu uma olhada nos jornais, homem bem, no meio de comunicação da época, Você pensa que não tinha? Não tinha. E ele olhou no meio de... Não tinha internet, não tinha televisão, essas coisas, mas tinha lá os seus meios dele saber a notícia. Ele puxou as notícias, aí leu o rei Jorão recebeu uma carta do rei Ben-Hadad e trouxe um general leproso para o rei curar, e o rei rasgou as vestes, e o rei está em crise, o rei está... E tudo que jornalista tem a boca desse tamanho. Eu não sei aqui, mas do Brasil, eles carregam dele mais umas 3, 4. Dentro de uma sacola. E aí é o seguinte, olha para mim, eu não posso te perder. E aí ele contou, leu e falou assim, vai lá e manda Jorão, o rei Jorão, mandar esse Naamã até aqui. E toda a terra de Israel vai saber que tem profeta de Deus aqui nessa terra. Existe profeta. Isso é convicção. Quem está na carne, quem está sem comunhão com Deus, não faz isso não. Faz não. Ele disse para saber que tem profeta de Deus aqui nessa terra. Aí quando chegou o mensageiro que falou para o rei, que estava quase, já tinha rasgado as vestes, só faltava arrancar os cabelos. E aí quando chegou a mensagem para o rei se aliviou. Vai lá agora, manda ele lá, o profeta. O profeta se vira lá agora. Graças a Deus. Oh, my God. E aí, escute só. Irmão, e o Naamã parece que fez umas mulonas, manga larga, umas mulonas bonitas, andando assim. Sabe aquelas que andam... aquelas mulonas de rei, de general. Não é aquelas pé duras lá que eu andava montado quando era criança, não. Não foi jumento, não. Foi mulona, aqueles animalzão bonito, 4 de milho, sei lá. E foi marchando assim para o rumo da casa de Eliseu.
marchando. Quando pensa que não, chegou a carruagem na frente da casa do Eliseu. Parece que eu estou vendo. E, taco. Era limusine se fosse hoje. Fosse hoje era limusine. Um carro fazia tempo que eu nem via. Passou um ali, eu falei, vixe, a bicha é comprida. E aí, irmãos, chegou na frente da casa de Eliseu, mas foi ligeiro, ele ainda estava lendo o jornal, eu acredito. Estava lá sentado, lendo. E ele falou, já chegou? Aí mandou seu moço, vai lá e diga para ele que as condições para ele receber a bênção de Deus, para ele voltar para a casa dele limpo, ser limpo da lepra, é ele ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos. Naamã ficou irado. Naamã? Eu vou até ver aqui para ver se eu não vou. Diz assim, vai lá. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, versículo 10, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. E ficarás limpo. Quem estava dizendo? Eliseu, o homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele fala, ele é o porta-voz de Deus. Responsabilidade, ele é o porta-voz de Deus. Ele recebe de Deus, Deus canaliza nele e ele, fala. Então, ele deu as condições, vai lá e mergulha 7 vezes. Naamã não gostou não. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Achou ruim. Diz aqui no versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava, olha só, eu pensava, queria que fosse do jeito dele. Eu pensava que eu ia chegar aqui, ele ia invocar o Deus dele, mandar eu tirar, não está escrito ali, mas eu estou fazendo uma analogia dedutiva. Tirar a grandola, a roupa, e eu passar a mão em cima da lepra, do leproso, das feridas. Está escrito aqui, olha o que ele disse. Eu pensava que ele sairia a ter comigo e por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Queria que fosse nas condições dele. Ele não viu nem a cara de Eliseu. Nem só de livro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a proporção que foi tomando isso, só por causa da menina. Deixa eu voltar um pouquinho lá na menina. A menina deu testemunho. Olha a proporção. Envolveu a mulher, envolveu Naamã, envolveu o rei Ben-Hadad, envolveu o rei Jorão, envolveu a mídia, envolveu... Aquele milagre todo mundo ficou sabendo. Irmão, foi uma notícia mundial na época. Meu Deus. Aqui vocês não ficam sabendo notícia, não sei não. Foi uma notícia grande. Aleluia. Depois disso, diz que um dia Eliseu foi até a Síria e o rei Ben-Hadad recebeu ele com tanta honraria. Olha só. Se ele tivesse vendido lá, Deus não tinha achado bom o negócio e às vezes não tinha curado e ele passava um vergonhão tão grande. Aí a mídia também divulgava. E fez isso e fez aquilo, não aconteceu nada. Eu fiquei até com vergonha aqui agora. Deus me livre um negócio desse. E aí o que acontece? Ele nem saiu para ir lá ver a cara de Naamã. Vá lá e diga para ele mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes. Não é 5 não, é 7. Irmão, o Rio Jordão, ele indignou porque o Rio Jordão já tinha dado uma cheia e agora já estava secando o rio. Já tinha passado o inverno, estava no verão e vinha secando. E aí o que acontece? Quando um rio vai secando, eu já pesquei, eu sei como é que é o negócio, o rio vai secando para você chegar lá na beira do rio. Irmão, às vezes você se afunda essa e puxa essa para enfiar essa, para atolar também. E a lama veio, às vezes, até na canela ou mais. Então, o lamaceiro era grande. E ele muito fidalgo, muito nobre, né? Porque tem pessoas assim, que as condições de Deus ele não quer preencher. Mas, eu dirigi uma igreja lá no Mato Grosso, lá no Jardim Nova Barra, em Barra do Garça, que o irmão contou um testemunho
de um macumbeiro que mandou ele pegar uma cobra cascavel para ele fazer um trabalho. Viu? E ele foi atrás dessa cobra e vai em cima, vai embaixo, e procura ali, procura lá e tal. E não é que ele achou a cobra cascavel e pagou e sacou, encaixotou, sei lá, e trouxe. Quando ele trouxe a cascavel, que chegou e entregou pro macumbeiro, a bicha estava cinzenta de braba. Mas que ele trouxe, ele trouxe. Ele trouxe. Irmão, tem pessoa que o demônio lá, um pai de santo, pai de Satanás, fala para ele que é para trazer vela, não sei de cor, não sei de que cor mais, fazer uma farofona, mandar lá na esquina e tal, e cachaça para não sei quem, ele faz tudo isso. Aí manda ele, levante as mãos, irmão, venha para a oração, seja obediente, leia a Bíblia. Ele fica com essa cara de. Não quer preencher. Deus, ele continua sendo Deus se você não querer obedecer. Ele está lá, nada para você. Ele não depende de você, não. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é profeta, Ele é... Jegabarrai. Eu posso falar? Graças a Deus que não estou nem pensando em hora. Coisa ruim é quando você fica aqui, ali. Mas daqui 10 minutos eu termino. Se não for 10, é 20. Mas já estou terminando. E aí o seguinte, ele estava lá emburrado, saiu emburrado. Eu pensava, diante de Deus não tem negócio de emburrar. É grandes coisas. Vai lá, mais um emburrado. É mais um emburrado, ele continua sendo Deus. Não deixa de ser Deus hora nenhuma. Não, ele não deixa nada. Eu conheço tantos reis, rei Herodes, Pilato, Jorão, Salomão, Davi e tantos reis. Chegou o momento que esse rei desceu. Agora Deus está assentado no seu alto e sublime trono e nunca desceu de lá e nem vai descer. Ei, olha aí, cadê o glória, irmão? Eu pensava que você ia dar um glória tão grande do seu oi ficar desse jeito assim. Foi fraco demais, glória. Tem crente que não dá um glória nem que se fala. Dá um glória aí, irmão, que dou 5 libras. Só 5. Se fosse pelo menos 50. Quando dá um glória, chega a dar cãibra no queixo. Para com isso. Quando dá um glória, parece que isso aqui é tufo de poeira. Para com isso. Vamos glorificar ao Rei. Toranacacharabacai. As condições ir lá e mergulhar 7 vezes. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu vou dizer uma coisa aqui para você agora. Deus é Deus de reação. A ação é nossa, a atitude é nossa. Agora ele reage. Vai lá e mergulha 7 vezes para você ver a reação dele. Vai lá e arranca a pedra do túmulo para você ver a reação dele. Vai lá e abre o telhado e desce o paralítico. Você vai ver a reação dele. Toca no mar e você vai ver a reação dele. Dá um glória a Deus e você vai ver a reação dele. Aleluia. Aleluia. É para ir lá e mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Vai lá. Aí ele ficou com o pescoço duro, endureceu o coração. Aí chegou um dos seus servos. E o servo lá chamava o seu senhor de meu pai. Ô meu pai, se ele pedisse coisa mais difícil, o senhor porventura não faria? Aí Naamã pensou, não é que eu já fiz coisa muito mais difícil? O outro lá foi buscar uma cobra. E a bicha chegou. O outro foi buscar uma cobra. Naamã não queria mergulhar na lama. Aí ele falou, sabe o que é mesmo? Uma palavra branda, uma palavra de amor, um conselho, né? Um conselho.
Tem pessoa que é desse jeito, alguém está em crise, está em crédito, está com problema, aí chega e ele fala, é mesmo, pai, esse cabo é muito ignorante. Diz que é profeta, diz que é crente, não dá nem atenção, sai amaldiçoando, perdi a benção. Né? Aí falou, mas se ele pedisse coisa mais difícil, você arrumar uma cascavel, não seria mais difícil? Ele disse, sabe que é mesmo? E ele rumou para o rumo do rio. E foi chegando, e parece que veio, mano, aquele atoleiro, e ele, dentro do rio. Aí ia lá, mergulhava e voltava, todo mesmo jeitinho, é 7, ainda falta 6. Irmão, tinha que ser 7, porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus, não pode ser 6, porque 6 é o número do homem. 6 é o número do anticristo, quer dizer, do homem é o 4. O 6 é o número do anticristo. O anticristo é o 6 querendo ser 7, mas nunca vai ser 7. Diz que, olha, ele luta tanto para ser 7, que ele é 6, aí ele corre, 6, aí ele corre, 6 novamente, mas nunca chega sendo 7. O 7 é Deus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia! Melhor do que isso, só um baião de 2 com jabá e uma canecada de açaí. Espiritual. Vocês pensaram que era daqui, lá do Brasil, né? Espiritual. Irmão, em Gênesis, 50 vezes nós encontramos o número 7. Em Levítico, 43. Em Apocalipse, 40. Deus falou 7. Vai lá, 7 vezes. E é no Rio Jordão, ele falou, eu não podia ir lá tomar um banho lá no rio de Arbanas e Farfar, que são rios de águas cristalinas, mas é no Jordão, não é Arbana nem Farfar. O Rio Jordão tem história. Foi ali que Elias passou e o Jordão abriu. Eliseu voltou, bateu a capa. Cadê o Deus de Elias? Ele abriu novamente. Foi ali no Rio Jordão que João Batista, depois futuramente, iria batizar o rei Jesus. Foi lá no Rio Jordão que na época de Josué ele também abriu. Teria que ser lá no Rio Jordão. Não é Arbana, não é Farfar. As condições é de Deus, né? Não é tua, não é minha. E aí ele foi e toma de novo. E tum. 3, né? E tum. E parece que ele agora vem atolando pra cá. 5 e tum. E tum. Aí quando ele saiu de lá, disse que a pele dele estava igual a de uma criança. Tô limpo! Irmão, a festa foi grande. Eu acho que ele sapateava assim. Parece que eu vejo a cabeça tudo melado de lama. E ele, tô limpo, tô curado. Desse jeito. Foi limpo, foi curado, foi restaurado. Eu acredito que ele tinha lá os seus 50 e pouco. E agora rejuvenesceu o homem. Imaginou a festa, o churrasco. Quando ele chegou na casa dele, não vamos nem parar para lá, porque senão nós vamos a noite toda aqui. Deixa eu concluir. E aí, irmão, ele mergulhou. Quando ele mergulhou, ele falou, agora eu vou pagar essa benção. Tem gente que pensa que eu vou pagar. Agora é a hora do pagamento. Aí ele chegou para o homem de Deus, aí o homem de Deus veio receber ele. Depois do milagre. Homem de Deus, aquele negócio. Rapaz, eu estou limpo, eu estou curado e tal. E já aceitou, já tornou-se cristão, né? Já tornou crente, que na época ainda não tinha Cristo. Já tornou servo do Deus Altíssimo. Ele disse, eu vou servir esse Deus é um Deus todo-poderoso, esse é o Deus, e começou a exaltar a Deus e disse assim, e antes disso, ele ofereceu um dinheiro, e não foi pouco não, irmão, foi 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, e 10 vestidos de festa, de gala, sabe? Eu fiz as contas, baseando no ouro, no valor do ouro do Brasil,
e da prata do Brasil, eu fiz as contas. Deu quase R$1 milhão. Eu falei, era muito dinheiro, rapaz. Por isso que o Geazi saiu atrás. Ai, meu Deus. O Geazi foi lá e pediu só uma mixaria. Desse dinheiro aí, o Geazi foi lá atrás de uns 100 mil só. E aí o que acontece? Quando ofereceu para ele nem... Irmão, que tem pessoa, se oferecer um dinheiro desse daí, ele... Como é que é o negócio? Irmão já vai arrumando a sobrancelha. Quanto é? Não, mas ele tinha compromisso com Deus. Ele ofereceu o dinheiro, ele disse, não quero. O senhor não quer o dinheiro? Não quero. Então faça o seguinte, me deixa a hora que eu for embora, eu quero levar 2 mulas, 2 carroças cheias de terra daqui de Israel. Porque quando eu chegar lá, eu não quero mais adorar aquele Deus lá, não. Passei tanto tempo pedindo para ele fazer alguma coisa por mim. Que lá, pai, fica assim, com aquela cara, não faz nada. Tem uma bocona grande, mas não fala nadinha. Olha o tamanho da burca do olho, mas não vê nada. Tem mão, mas todo dia está do mesmo jeito. Mas esse Deus aqui, esse Deus de Israel, Deus poderoso. Ele limpa leproso e ainda não cobra nada. Me arruma umas mulas para mim. Eu quero adorar esse Deus. E muitas pessoas conhecem esse Deus, está na presença de Deus, não quer adorar. Deus está falando. Você já imaginou o tamanho do Deus que você serve? Toranagalai. Aí você pode me perguntar para concluir. Quais as condições para me ser abençoado hoje? É crer. É crer. Se você crê, o seu Lázaro que está morto há 4 dias vai ressuscitar. Mas aquele meu primo, aquele meu pai, está desviado há muitos anos. Não quer saber quantos anos, ele vai ressuscitar. Se você crê, Marta, você vai ver a glória de Deus. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aquele pai que chegou desesperado para Jesus libertar o filho dele que estava possesso de demônio. O demônio pegava o menino e jogava o menino dentro da água, dentro do fogo. E o menino escumava, arrangia os dentes. E chegou para Jesus e disse, ajuda, Senhor, me ajuda. Jesus falou, você crê? Ele disse, eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade também, Senhor. Eu creio, Senhor. E aí Jesus virou para ele e disse assim, tudo é possível ao que crê.